Boa, pessoal, então a ideia hoje é a gente começar uma nova fase do nosso curso, onde a gente começa a falar das estruturas de dados. E a primeira estrutura de dados que a gente vai falar é a lista. A estrutura de dado lista, a gente vai tentar agora então mostrar como é que a gente pode implementar essa lista na linguagem Python. Observe que na realidade Python já tem uma lista implementada, mas a ideia da gente é trabalhar com estrutura de dados e fazer então um estudo dessa estrutura. Então a gente vai implementar a nossa própria estrutura. A ideia básica na estrutura que a gente está trabalhando é que essa estrutura ela é baseada em uma lista encadeada. E essa lista encadeada então ela vai formada por nodos que a gente pode representar por uma caixinha desse tipo, onde essa caixinha tem dois compartimentos. Um compartimento para guardar dados, onde esses dados pode ser qualquer coisa, e um compartimento para guardar o endereço da próxima caixinha, que no caso a gente está chamando de Next Node. Quando a gente cria essa estrutura nodo, a gente vai criar dessa maneira, onde a primeira caixinha guarda os dados e a segunda caixinha aponta para vazio ou none, uma vez que a gente está em Python. Não? Então, uma vez que a gente encadeia, uma vez que a gente tem essa estrutura básica, a gente pode estruturar então ou criar nossa estrutura lista. A lista que a gente vai ver hoje aqui é uma lista encadeada simples. Essa lista encadeada simples vão ter dois ponteiros: o ponteiro de início, o first início ou first node, e o ponteiro de fim ou last node. Esse ponteiro de início aponta para o primeiro nodo ou a primeira caixinha da minha lista, e o ponteiro fim aponta para o último nodo ou a última caixinha dessa minha lista. A lista pode estar duas condições: a lista pode estar vazia ou a lista pode estar não vazia. Se a lista estiver vazia, ambos os ponteiros first node como last node aponta para none, aponta para vazio, uma vez que elas estão vazias. Caso contrário, eu vou ter aqui um encadeamento de caixinhas, tá vendo? Um nodo 1, nodo 2 e assim por diante, até o último nodo, onde lista.firstNode aponta para o primeiro node e list.lastNode aponta para o último nodo da minha lista. Algumas operações básicas que a gente pode ter nessa lista é inserir, remover, pesquisar e alterar. Então, dado esse pequeno revisão, introdução a respeito da estrutura lista, vamos aqui para a classe lista implementada em Python. Primeiro, a gente vai implementar, como eu falei para vocês, a classe Node. A classe Node ela representa, ou ela pode ser representada por essa caixinha. Observe que na caixinha nós temos dois campos, dados e next node. Então aqui no construtor da minha classe Node em Python, init, eu crio aqui exatamente o self.data, que é os dados, e o self.nextNode, que é a caixinha que aponta para o próximo ponto. Como eu estou recebendo o dado, eu estou colocando aqui na verdade que a minha caixinha recebe um dado qualquer e aponta para none. Então eu crio essa caixinha apontando inicialmente para none com alguma informação aqui dentro. Bom, após isso a gente tem as funções de manuseio dessa informação, que seria o getData, que é exatamente retornar o dado que está dentro da caixinha, o setData, que seria ajustar o dado, colocar um valor diferente, o getNextNode, que seria receber o próximo node dessa minha caixinha, e o setNextNode, que significa dizer para quem a minha caixinha está apontando. Não? Então essa classe aqui, eu crio então esse objeto e seus métodos para poder manusear a informação desse objeto. Existe ainda também outro tipo de lista que a gente pode ver mais para frente, que é a lista duplamente encadeada, ou a lista circular também, que ela pode se movimentar nos dois sentidos. Observe que essa lista aqui, ó, eu só consigo me movimentar em um sentido, eu só consigo sair do first node e chegar no last node. Eu não consigo entrar no last node e chegar no first node. Eu só tenho o movimento que vai da esquerda para a direita. Se eu quisesse ter o movimento contrário, eu teria que ter um novo elemento aqui nesse nodo, semelhante a esse elemento que é o next node, sendo que em vez de apontar para o próximo node, ele apontaria para o nodo anterior. Então seria o antinode. Então eu poderia criar aqui uma classe node 2, onde eu estou herdando da classe node, e eu estou criando aqui, colocando mais um campo, que é o nodo anterior, que também estaria recebendo
para none, se fosse o caso, né? Se a gente quisesse utilizar uma lista que pudesse andar nos dois sentidos, né, a gente poderia estar falando uma lista duplamente encadeada. Bom, uma vez que a gente então tem a classe Node, a gente vai usar inicialmente essa classe Node, a gente vai definir a classe List, ou a classe da estrutura de dado lista que a gente está trabalhando. Essa classe então vai ter também o seu construtor, tá aqui o seu construtor, o init, recebe self, e está gerando inicialmente uma lista vazia. Essa lista vazia, como a gente já tinha falado, o first node e o last node, eles apontam para none. Então first node recebe none e last node também recebe none, certo? Então com essa funçãozinha aqui a gente cria a minha lista, e a minha lista é criada inicialmente de forma que ela esteja vazia, certo? Essa função aqui em particular, ou esse método aqui em particular, ele sobrescreve um método reservado, que é o underline, underline, str, underline, underline, que esse método ele é invocado quando você dá um print, né, sobre o objeto. Então quando eu der print list, em vez de simplesmente imprimir o endereço do meu objeto, ele vai invocar esse método. E esse método aqui simplesmente ele verifica se a lista é vazia, self is empty, ele vai simplesmente retornar uma string que a lista está vazia. Se isso daqui não for verdade, então ele chama uma variável aqui, corrente node, que diz que está recebendo o primeiro nodo da lista. Ele gera uma variável string também com início a lista é dois pontos, e ele faz: enquanto o nodo corrente não é none, não é vazio, ele vai fazer a string e vai concatenar a string anterior com a string recebendo corrente node mais get data. Vamos lá. Corrente node é do tipo nodo, então corrente node é um first node, que é inicialmente o first node é do tipo nodo. E se ele é do tipo nodo, ele tem o método getData. E o getData o que é que faz? GetData ele simplesmente retorna o dado que está armazenado inicialmente dentro do meu nodo. Então, pessoal, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a informação que está lá dentro do dado do objeto, transformando isso em uma string, concatenando com um espaço vazio e concatenando com a string antiga. Uma vez que ele faz isso, ele tem que dar o próximo passo, ou seja, corrente node é igual a corrente node.getNextNode. Novamente, corrente node ele é um nodo, então ele tem o método getNextNode, e o getNextNode retorna o nodo para quem ele está apontando. Então corrente node deixa de ser o nodo anterior e passa a ser o próximo nodo. Então se a gente olhar aqui para essa figura, inicialmente o corrente node ele é o first node, e aí ele faz corrente node get corrente node, que é o first node, get next node. Get next node é esse nodo aqui. Aí então corrente node passa a apontar para esse nodo. Então toda vez que ele fizer isso, ele dá um passo para frente, né? Então ele volta para o while e sai andando até que ele chegue na posição vazia, none. Então até que ele não seja none, ele vai rodar. Quando ele for none, ele sai. Significa que ele correu a lista inteira, ele montou uma string colocando todos os elementos disso, e ele retorna essa string para ser imprimido no comando print. Ok? Ok. O método insert@begin, como o próprio nome já diz, vai inserir um determinado novo nodo na minha lista, e em que posição no início, e eu estou passando isso daqui como um valor qualquer. Então a primeira coisa que eu crio aqui é um new node recebe node value, então ele aqui vai criar uma nova caixinha desse tipo aqui, e essa caixinha, o valor vai ser colocado dentro de dados. Next node inicialmente aponta para vazio. E aí eu pergunto: a minha lista está vazia? Se a minha lista estiver vazia, inserir um elemento no início significa fazer tanto first node como last node e apontar para esse primeiro elemento. Caso ela esteja vazia, então eu faço self.firstNode igual a self.lastNode igual a new node, e o elemento foi inserido na minha lista. Caso ela não esteja vazia, esse else, então new node.setNextNode recebe quem? Como eu estou inserindo isso daqui no início, esse meu nodo vai ficar antes do primeiro nodo, então ele vai apontar para o primeiro nodo. Então
o new node.setNextNode vai ajustar para receber o self.firstNode. Então ele vai apontar para o primeiro nodo nessa linha. E o primeiro nodo, ou seja, self.firstNode, aponta para ele, recebe new node. Então ele é inserido no início da lista. Ou se a lista estiver vazia, ou se a lista não estiver vazia. Mesmo procedimento, eu posso criar aqui um método para inserir ele no final da lista. Mesma coisa, estou passando um valor, estou criando um novo nodo com esse valor vai para dentro de dados e o next node aponta para vazio. Eu verifico se a minha lista está vazia. Se a minha lista está vazia, é igualzinho, inserir no início e no final. Então self.firstNode recebe self.lastNode, que recebe new node. Se não, aí é que eu vou fazer agora, eu vou inserir no último lugar, ou seja, lá no final da lista. Então self.lastNode.setNextNode recebe new node. Então o último nodo .nextNode desse último nodo, ou seja, eu estou pegando essa caixinha aqui, ó, que é last node, estou dizendo setNextNode, ou seja, ajuste esse ponteiro para quem? Faça ele apontar para quem? Faça ele apontar para new node. Depois disso, faça self.lastNode, esse rapaz aqui, self.lastNode, esse rapaz. Depois disso, faça ele apontar para o último nodo da lista, que é então o new node. Então estou inserindo ele também no último nodo da minha lista. Como eu posso inserir, eu também posso remover, né? Então, exemplo aqui, eu também posso remover do início, também posso remover, por exemplo, do final. Remover do início, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que verificar é: a lista está vazia. Se a lista estiver vazia, eu não posso remover. Então eu levanto aqui uma exceção de erro e digo remoção de uma lista vazia. Então isso aqui é um erro, tá? Se isso daqui não for verdade, se for falso, então eu vou dizer firstNode value é igual a self.firstNode.getData, ou seja, eu estou guardando a informação do primeiro nodo da minha lista. Por que eu estou guardando isso? Bom, se eu estou removendo da minha lista, eu estou removendo esse meu dado e vou remover e dar esse dado para alguém fazer com alguma coisa, algum processamento com esse dado. Então eu vou guardar a informação nessa minha variável firstNode value e venho e pergunto se self.firstNode is self.lastNode, ou seja, se o primeiro nodo da lista é o último nodo da lista, significa dizer que minha lista só tem um único elemento e eu vou tirar ele. Então eu vou fazer aqui self.lastNode igual a self.lastNode igual a none, ou seja, o primeiro e o último vai apontar para vazio e a minha lista vai ficar vazia. Se isso não for verdade, tiver mais do que um elemento na minha lista, aí eu vou fazer self.firstNode, ou seja, o ponteiro que aponta para o primeiro elemento da minha lista, vai apontar para onde agora? Para self.firstNode.getNextNode. Então firstNode aponta para cá, getNextNode aponta para cá. Então o firstNode vai apontar agora para o segundo elemento da minha lista e vou retornar esse valor inicial. Observe, nessa minha construção aqui, eu não deletei propriamente dito o objeto inicial. Eu só fiz o primeiro nodo, o primeiro ponteiro, o firstNode, apontar para o segundo elemento. Como o Python ele tem uma coisa chamada Garbage Collection, toda vez que tiver um objeto que não tenha nenhuma referência a esse objeto, ou seja, não tem ninguém apontando para esse objeto é automaticamente descartado da memória. Então, como eu peguei esse ponteiro aqui, fiz ele apontar para o segundo elemento, observe que esse objeto node aqui fica sem referência. Se ele está sem referência, o Garbage Collection vai automaticamente livrar-se dele, então automaticamente vai deletar ele da memória, ok? Mesma ideia aqui para o remove from end. Então eu vou, em vez de remover do início, eu vou remover do final. Novamente eu verifico se a lista está vazia. Então, se a lista está vazia, eu levanto uma exceção, levanto um erro, remoção lista vazia, eu não posso remover de algo vazio. Se ele passar por aqui, então last node value eu guardo nessa variável, o valor
né? Ou seja, lastNode.getData, eu jogo dentro da variável lastNode.lastNodeValue, novamente que eu vou retornar o valor dessa variável para fazer qualquer tipo de processamento. E aí eu verifico se só existe novamente um único elemento, então firstNode é igual a lastNode. Então, como eu vou tirar esses dois elementos, eu vou fazer que firstNode é igual a lastNode, que é igual a none, que é igual a vazio. Se não, se existir mais do que um elemento, o que é que eu tenho que fazer? Observe que, como essa lista é encadeada simples, eu tenho que chegar agora num elemento anterior ao último nodo. Eu não posso simplesmente deletar o último nodo, porque eu não teria como o lastNode recuperar o nodo anterior. Então eu tenho que, na realidade, gerar aqui uma variável temporária que recebe inicialmente o primeiro nodo e criar um while dizendo exatamente isso. Enquanto correntNode.getNextNode não é o lastNode, ou seja, enquanto o nextNode do meu correntNode não for o último nodo da lista, correntNode é igual a correntNode.getNextNode. Então ele vai sair andando na lista até encontrar o nodo anterior ao último nodo. Quando ele encontrar o nodo anterior ao último nodo, ele sai desse processo, ele sai desse while, e aí ele tem que correntNode é exatamente o nodo que está antes do penúltimo. Então o nodo correntNode é o nodo antepenúltimo. Então ele faz correntNode.setNextNode, ele aponta para none, então ele acessa o próximo e aponta para none, e faz lastNode, que é esse rapaz aqui, apontar para o correntNode, que é exatamente o anterior a ele, né? Então, ou seja, ele faz ele vir para o meu processo, né? Observe que, na realidade, quando ele sai desse while aqui, ele é o elemento anterior ao último elemento. Então ele é o penúltimo elemento, certo? Então é por isso que eu consigo fazer aqui o correntNode igual .setNextNode apontando para vazio. Eu vou pegar o penúltimo elemento e fazer ele apontar para vazio. E como tem um elemento aqui apontando para esse rapaz, eu posso fazer o lastNode receber o correntNode. Então o lastNode aponta para esse penúltimo elemento e eu retorno o valor do último elemento. Observe que o último elemento vai ficar novamente sem referência nenhuma. O get collection vem e apaga ele da memória. E por fim, pessoal, está aqui só uma listazinha exempt, que é a funçãozinha que pergunta se minha lista está ou não vazia. Para ela estar vazia, o primeiro nodo e o último nodo estão vazios. Então basta verificar, por exemplo, se o primeiro nodo for vazio. Se o primeiro nodo é none, então minha lista está vazia. Caso contrário, ela não está vazia, ela está cheia, certo? Então, para testar esse programinha aqui, a gente fez um outro programinha trivial, né, também em Python, que vai receber aqui simplesmente 5 comandos para criar minha lista, né? Então, se eu chegar aqui agora e pedir um terminal, né? Lembre-se que eu estou trabalhando aqui em Linux, né? Então Python é residente de Linux, então eu tenho que estar nesse mesmo diretório onde estão os arquivos, né? Então, em particular, eu vou estar vamos lá, algoritmo, estrutura de dados, e vou estar no exercício listas. Então observe que aqui em listas eu vou ter o lista.py, que é esse arquivo, e vou ter também o testlista.py, que é esse outro arquivo aqui, certo? Eu posso simplesmente chegar aqui, invocar o Python, ambiente residente do Linux,
Só para a gente ver isso aqui, observe que eu estou usando a versão 2.7 e é por isso que os prints aqui não tem parênteses, ou seja, existem comandos e funções, mas a diferença do Python 2.7 para o 3. alguma coisa é simplesmente que tudo agora é função, né? Mas como eu estou escrevendo em 2.7 eu vou manter isso. Então o que é que eu posso fazer aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é importar essa lista, né? Então from lista import asterisco. Então observe que agora eu tenho a classe list, eu tenho a classe none, eu tenho a classe none 2 e assim por diante, certo? E eu vou querer rodar esse rapaz aqui. Então import test list. Então ele já entra aqui rodando com as opções, tá? Então entre com a opção para inserir elemento, inserir elemento no início, inserir no final, deletar elemento. Vamos dizer que eu quero inserir elemento no início, inserir o elemento 10, por exemplo. Então ele fala, ó, a lista é 10. Agora eu quero inserir no início de novo, vou botar 20. Então ó, 20 ficou na frente de 10. Quero inserir no final, quero botar 30. Então ficou 20, 10, 30, certo? Quero deletar deletar no começo, então ficou só 10 e 30. Quero deletar no final, ficou somente 10, certo, pessoal? Então observe que isso então é só um exemplo que a gente pode brincar e manusear essa nossa lista. Observe que aqui que a gente não implementou todas as funções. Observe que a gente poderia, por exemplo, implementar a função pesquisar ou a função alterar. Contudo, pessoal, a gente vai deixar essas funções com um outro exemplo e até mesmo exercício para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção.